Glória a Deus. Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração e eu quero nesta noite compartilhar esta palavra segundo a graça que o Senhor nos der. Coloquei como título nesta mensagem uma compreensão atual da misericórdia divina. O texto primeiro que nós vamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Capítulo 42 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Amém. Queridos irmãos, esses 4 versículos, eles estão entre aspas. Um texto entre aspas é uma citação ipsis literis do que alguém falou ou escreveu, palavra por palavra e letra por letra. E o versículo 5 indica que o autor dessas palavras é o próprio Deus. Porque diz: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. O profeta recebeu essa palavra de Deus. E ele se refere ao ministério que Jesus exerceria na terra. Nós sabemos que o profeta Isaías é um profeta messiânico e que várias das suas profecias apontavam para Jesus, o desejado das nações, o Cristo. A vida e a obra de Jesus foi registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que registraram desde o anúncio da gravidez de Maria ao nascimento de Jesus, sua vida, seu ministério, seu sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Porém, queridos irmãos, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta Jesus como o tema central. Jesus é a figura central de todos os livros das Escrituras. Nós vamos encontrar passagens proféticas, símbolos e figuras que revelam a promessa de um Redentor,
mas também a sua trajetória humana, a sua entrada gloriosa no céu, o seu retorno ou a sua vinda a esta terra e também o seu governo, que é um governo que não terá fim. É por isso que o Senhor Jesus é tudo o que nós necessitamos para o nosso presente e para o nosso futuro. O mundo traça uma pirâmide com as necessidades dos seres humanos. Porém, não há nada mais importante para a vida de uma pessoa do que ter um relacionamento com Cristo. Ela pode não ter aquilo que a sociologia aponta como algo que vai suprir as necessidades de alguém. Mas se ela tiver Cristo em sua vida, se ela tiver um relacionamento com Cristo, ela não se tornará na vida uma pessoa frustrada, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem brilho em seus olhos, com uma visão opaca da vida e do mundo. A sua cosmovisão da vida será iluminada pelo sol da justiça quando ela tem um relacionamento com Cristo. Não há nada, irmão, mais importante do que manter um relacionamento com Jesus. Todas as pessoas que trocaram o seu relacionamento com Jesus por dinheiro fácil, por negócios, por poder, por fama, por relacionamentos amorosos, ou por qualquer outra coisa que possa se nominar, morreram decepcionadas com a vida, morreram frustradas com as suas próprias vidas, tremendamente frustradas, porque sem Jesus não dá para viver. Dá para viver sem amigos, dá para viver sem saúde, mas não dá para viver sem Jesus. E aqui, no capítulo 42 de Isaías, exatamente no primeiro versículo, o próprio Deus Pai apresenta Jesus para nós ouvirmos nesse retrato falado profético, descrevendo como seria a personalidade de Jesus. E ele começa dizendo: eis aqui o meu servo. Eis, irmãos, é a mesma palavra que João Batista utilizou quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora é o próprio Deus que está dizendo 700 anos antes do nascimento de Cristo: aqui está o meu filho. Glória a Deus. Porque 700 anos antes de Cristo nascer, ele já era. Aleluia. E o próprio Pai dá esse testemunho dizendo: aqui está o meu filho diante de vocês. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A palavra eis, ela tem um convite e um sentido para a contemplação. Olhar para Cristo
significa fixar os olhos nele e olhar para ele e contemplá-lo, e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e continuar olhando firmemente para ele. O salmista, no Salmo 34, versículo 5, diz que há um resultado muito positivo quando nós olhamos para Jesus. Ele diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem está olhando para Jesus não tem confusão na cabeça. Pode até não ter a sua mente perfeita, pode até ter um problema mental, mas aqueles que olham para Jesus não ficam confundidos. Aleluia! A Bíblia diz que quando alguém olha para Jesus, até que seja um louco, ele terá uma compreensão da salvação gloriosa. E eu já contei essa história que eu vou falar para os irmãos várias vezes, mas vou contar mais uma vez a história do irmão Benedito. Acho que eu já contei ela aqui umas 50 vezes ou 100 vezes. O irmão Benedito morava numa cidade que chama Euclides da Cunha Paulista. E ele era surdo. Ele não nasceu surdo, mas ele sofreu um acidente e ele ficou surdo. E ficou também com problema mental. Então, o Benedito, ele andava na rua arrastando um monte de latas velhas. Aquele homão amarrava uma na outra e saía arrastando na rua aquele monte de lata e de coisa que ele ia amarrando uma coisa na outra. E uma irmã, a irmã Noza, sempre dava um prato de comida para o Benedito e falava de Jesus. Um ouvido dele era totalmente surdo, que ficou colado. Do outro, ele ouvia um tanto. E o Benedito ia lá na casa da irmã, a irmã dava comida e dava palavra. Comida e palavra. E o Benedito aceitou Jesus. O Benedito continuou louco. Mas agora ele era um louco salvo. Às vezes minha mãe colocava um prato de comida lá para o Benedito e ele começava a orar. Se a gente não desligasse o Benedito, amém, irmão Benedito, amém. O Benedito ficava orando, e a comida estava lá no prato, e o Benedito orando, e orando, e orando, e orando. Por quê? Porque ele era louco. Mas ele era um louco salvo, porque o louco que está nesse caminho andará corretamente no caminho, não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda, ele não errará o caminho. Os loucos que olham para Jesus não erram o caminho. Glória a Jesus. Então há um resultado muito positivo. E o salmista no Salmo 34, versículo 5, ele diz que quando você olha para Jesus, você é iluminado. Quando você olha para Jesus, você sai da confusão. Bendito é o Senhor. E como crentes irmãos da nova aliança, a nossa tarefa é olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: portanto,
Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E quando nós olhamos para Ele, nós contemplamos a sua misericórdia, que é expressa, que aparece na maneira, na forma como Ele nos trata. O mesmo salmista, no Salmo 141, versículo 8, diz: pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Glória ao nome de Jesus. Essa passagem, irmãos, que nós lemos no livro do profeta Isaías, contém declarações impressionantes a respeito da misericórdia de Deus. O salmista utilizou imagens poderosas, e nós podemos ter, combinando esses textos, que nós já lemos no livro dos Salmos, e o texto base que nós lemos no livro do profeta Isaías, um vislumbre do coração de Deus. Pois podemos ter uma ideia da profundidade do amor que Deus tem por nós. Porque a proposta do Espírito Santo é que nós entendamos a largura, o comprimento, entendamos o amor de Deus. O amor com o qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o ponto que nós queremos enfatizar nesta mensagem são duas figuras que 700 anos antes a profecia revelou que o Senhor Jesus, Ele não quebraria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Desde então, Deus já estava revelando a sua misericórdia, que se manifestaria agora presente aqui, para que pudesse ser tocada, para que pudesse ser visualmente contemplada na pessoa de Jesus. E a profecia disse que ele não quebraria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega, revelando a sua misericórdia para com os caídos, os machucados, os deprimidos, os oprimidos, os exprimidos pelos problemas da vida, aqueles que precisam de uma nova oportunidade, de uma nova chance na vida. Deus se compadece daqueles que precisam de uma nova oportunidade na vida. E o primeiro ponto que nós queremos enfatizar é essa afirmação que diz que ele não quebraria ou não esmagaria a cana trilhada. Sobre a cana trilhada, irmãos, eu trouxe uma ilustração.
que é este bambu. Como eu já falei para os irmãos, em outra oportunidade, eu comecei a aprender música com aproximadamente 7 anos de idade. O meu primeiro instrumento foi clarinete ou clarineta. Hoje eu não sei mais tocar, mas eu já toquei todos esses instrumentos que sopram. E o meu professor, além de teoria e de prática musical baseada no velho Bona, ele também me ensinou a fazer palhetas de clarinete que eram feitas de bambu. Os irmãos Pedro Nogueira e Isaías Nogueira, que eu reverencio a memória deles, eram pessoas tão simples, eles eram madeireiros, numa época que o madeireiro não tinha motosserra, a proibida motosserra, trabalhavam mesmo, era com machado e traçador, e eles eram homens de mãos super calejadas, mas mãos amorosas. Glória a Deus. A palheta, irmãos, é a alma de todo instrumento de madeira. É uma peça super delicada, é uma peça sensível, mas a qualidade da palheta vai ter uma influência muito grande na performance do músico. Então, a palheta, ela tem que ser perfeita, e ela é única, e ela não pode ser emprestada para ninguém. Ok? Como eu fazia as minhas palhetas? Eu ia até a beira do rio, cortava uma cana de bambu. A cana de bambu também serve para fazer flauta. Vocês vão encontrar muitas flautas, ou praticamente todas, né? Fora as flautas que são feitas de plástico ou outro metal, de metal, etc., ou até mesmo outras madeiras. Normalmente as flautas mais simples são feitas com canas de bambu. Então, para fazer a minha palheta, eu ia até a beira do rio, cortava uma cana de bambu, preferindo aquelas canas amareladas. Eu até coloquei, Pedrinho, aí na pasta de versículos, algumas fotografias de canas de bambu. Se você encontrar, pode colocá-las. Preferindo aquelas canas maduras, as amareladas, e, se possível, alguma que alguém já tivesse cortado e abandonado, porque aí aquela madeira de bambu já estaria seca, como esta. Se não, teria que colocar aquela cana de bambu para que ela se secasse naturalmente e ficasse pronta para fazer aquela peça. Obviamente, uma cana de bambu que não estivesse rachada como esta, que não estivesse trilhada. Para fazer aquela palheta, eu utilizava uma faca, uma faquinha bem afiada, e uma lixa, essa lixa simples de madeira, para dar
o acabamento. Agora, irmãos, se eu pegasse uma cana de bambu como esta, que estivesse rachada, trilhada, eu teria que desprezar aquela cana de bambu, porque a palheta não dá um bom som se ela estiver rachada. O resumo é que canas trilhadas ou rachadas como esta seriam inúteis e deveriam ser desprezadas. É disso que o profeta está falando aqui, quando ele compara pessoas com canas trilhadas. Eu penso que ele está se referindo ao desânimo. E todos nós, em algum momento, já nos sentimos como canas trilhadas. Em momentos que nós nos sentimos oprimidos, esmagados, desanimados, humilhados, quebrantados, deixados de lado, ou até mesmo aquele sentimento de estar sendo completamente destruído em determinadas circunstâncias da vida. Algum desses trilhos fomos nós quem demos causa. Outros, nós fomos as vítimas. E por que Jesus não despreza? E por que Jesus não quebra, não esmaga as canas trilhadas? Porque ele não joga fora as canas trilhadas. Como eu falei para os irmãos, eu aprendi que as canas trilhadas eram imprestáveis, deveriam ser jogadas fora, até porque existem milhares de canas para serem escolhidas em um bambuzal. Desfazer-se de uma cana trilhada não tem a menor importância, porque não daria para fazer nada de bom para ela. Eu sei que tem irmãos aqui, irmãs, que têm habilidades em trabalhos manuais, porém, querem materiais perfeitos, e não materiais imprestáveis. Então, desfazer-se de uma cana trilhada não teria a menor importância, não daria para fazer uma flauta com ela, não daria para fazer uma palheta com ela. E por que Jesus não faz o mesmo com as pessoas que são do tipo canas trilhadas? A profecia de Isaías, capítulo 42 e versículo 3, ela é extremamente clara ao declarar que ele não esmagaria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Sobre o pavio que fumega, eu quero falar com os irmãos. Eu trouxe essas duas lâmpadas que nós vamos acender agora, para que nós possamos ter, assim, uma visão material a esse respeito. Por muitos anos, irmãos, eu morei em casas que não tinha energia elétrica. Então, a nossa casa
E eu acredito que muitos dos irmãos também moraram em casas que eram iluminadas com lamparinas de querosene ou óleo, que é exatamente como esses dois exemplares. A gente coloca um pavio de tecido, na parte de baixo coloca o óleo ou querosene. Esse óleo vai umedecer o pavio e a lamparina, ela vai dar luz na escuridão. Aqui nós estamos vendo essa luz amarelada, mas essa luz amarelada, irmãos, numa casa totalmente escura, é de grande importância. Gostaria só de abrir um parênteses para contar para os irmãos que um dos meus primeiros trabalhos, fora dos trabalhos na lavoura, foi exatamente fazer lamparinas. Fazer lamparina, fazer canecão, fazer tachos, fazer calhas. E louvo a Deus pelo privilégio de poder fazer uma lamparina. Hoje eu não sei como estaria a minha habilidade para fazer uma lamparina dessa, mas eu fiz dezenas ou centenas, sei lá, de lamparinas. Enquanto o pavio está umedecido com óleo, ele continua queimando. Mas quando acabar o óleo, vai começar a queimar o tecido e produzir fumaça, mais do que está produzindo. Nesse momento, se você não quiser mais fumaça, a única alternativa é você apagar completamente o pavio e jogá-lo fora. Normalmente a gente já fazia vários pavios para substituir aqueles que iam se queimando. Agora, a profecia diz que o Senhor Jesus, ele não apagaria o pavio fumegante. Em outras palavras, a profecia estava revelando que o Messias que viria, ele não apagaria a luz fraca, trêmula, esfumaçada. Pelo contrário, ele faria justiça, ele restauraria a esperança. E queridos irmãos, eu acredito que da mesma forma como em alguns momentos nós nos sentimos como canas quebradas, em outros momentos nós nos sentimos como pavios fumegantes. E novamente, o destaque aqui como pavio ou pavios que estão se queimando, pavios fumegantes, representam aquelas pessoas que estão cansadas, que estão esgotadas, que estão oprimidas, que estão desiludidas da vida, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a capacidade de sonhar. E eu acredito que todos nós, de vez em quando, nos sentimos pavios fumegantes e canas trilhadas. Uns mais, outros menos, porém, em alguns sentidos, todos nós entramos em crises e nos sentimos pavios fumegantes. E também, irmãos, em nosso dia a dia, nós encontramos outras pessoas
que pelas suas próprias experiências se sentem pavios fumegantes, porque para elas acabou o óleo, acabou a alegria, acabou o entusiasmo, acabou a esperança, e esses pavios fumegantes só produzem fumaça, porque estão se queimando, estão se destruindo a si mesmas. Queridos irmãos, o vazio existencial está presente na vida de todo ser humano, como disse aos irmãos, em maior grau ou menor grau, mas a verdade é que em inúmeras circunstâncias da vida, nós nos sentimos vazios, como um balão que estava cheio e alguém perfurou aquele balão e ele perdeu todo o ar. Pergunto aos irmãos, quem nunca questionou o verdadeiro sentido da sua vida? Quem nunca teve aquela sensação de estar sozinho, aquela sensação da vida perder o seu significado e a pessoa sentir-se inútil, vazia, abandonada, insignificante, triste e só? Isso acontece porque o pavio está apenas fumegando. O pavio está apenas se queimando por causa da ausência de óleo, e ele está prestes a se apagar totalmente. Então Deus disse que enviaria Jesus e que ele não quebraria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Aleluia. Quando nós pensamos nessa realidade, sabemos que Deus não desampara as pessoas fracassadas, as pessoas abandonadas, as pessoas deixadas à margem da estrada pelos seus amigos, pelos seus familiares. Deus não os abandona. Como eu disse aos irmãos, algumas pessoas estão nessa situação porque foram vítimas de si mesmas, porque com as suas atitudes erradas destruíram as suas vidas, embora estejam procurando alguém para culpar dos seus pecados e dos seus fracassos. Nos faz lembrar Lamentações capítulo 3 e versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Estou falando daqueles e daquelas que não correspondem às suas próprias expectativas e também às expectativas dos outros. Há pessoas que a família investiu nele ou nela, mas foi inútil. Amigos investiram e ficaram decepcionados, porque não deu em nada. Nós precisamos admitir, irmãos, que existem pessoas que até mesmo as suas companhias, muitas vezes, nós não queremos ter. A realidade é que muitos já estão prontos para despachar esses tipos de pessoas para bem longe, porque elas só dão problemas. E nós, se tivermos uma desculpa para não estar presente, também o faremos. Fica lá, fica longe de mim. Porém, Jesus não.
porque ele não esmaga a cana trilhada e não apaga o pavio fumegante. Parece que eu estou ouvindo Jesus dizendo: essa cana trilhada, que não tem nenhum valor, que ninguém a quer, eu quero ela para mim. Eu fico com ela. Eu fico com ela do jeito que ela está. Esse pavio que fumega também me interessa. Eu fico com os dois. E eu vou aplicar o meu poder restaurador neles. Porque o meu poder é maior do que o pecado. O meu poder é maior do que a conspiração do diabo. O meu poder é maior do que a morte. Um exemplo, irmãos, do que nós estamos falando é a mulher apanhada em adultério, que foi trazida perante Jesus. Ela era uma cana trilhada e um pavio fumegante. E quando Jesus a encontrou, ela estava prestes a ser apedrejada. E quando a trouxeram até Jesus e relataram o caso, Jesus começou a escrever no chão. A Bíblia não relata o que Jesus estava escrevendo na areia, mas alguns acham que ele estava escrevendo os pecados daqueles homens. Os homens estavam com raiva daquela mulher porque ela era uma ameaça para eles. E eles queriam acabar de uma vez com aquela cana trilhada e jogá-la para o outro lado da estrada. Mas Jesus não. E pelo Espírito da sabedoria que habita em Cristo, Jesus apresentou o plano C para a vida daquela mulher, para aquela situação, porque ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela, e continuou a escrever na areia. O evangelista João, no capítulo 8, versículo 9, relata que quando eles ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E o Senhor Jesus, sem esquecer o pecado da mulher, a restaurou, enquanto desafiava aqueles que queriam matá-la para olharem para si mesmos. Há uma passagem nas Escrituras, irmãos, onde essa citação de Isaías é encontrada, é no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. É muito interessante, porque Mateus também era uma cana trilhada. E essa citação, ela aparece no capítulo 12, em um incidente relacionado ao modo de guardar o sábado, em razão de Jesus ter curado um homem que tinha uma das mãos atrofiada em um dia de sábado. E estabeleceu-se uma controvérsia, porque a cura daquele homem foi interpretada como trabalho, e trabalho em um dia que deveria ser separado e santificado para descanso. Então, em tese, Jesus estaria profanando o sábado na interpretação dos fariseus e dos doutores da lei. Porém, o Senhor Jesus não se preocupou com as opiniões de pessoas destituídas de amor. É bom que isso fique bem claro. Jesus não se preocupa com as opiniões de pessoas destituídas de amor. Jesus não ouve orações destituídas de amor.
E Jesus também não ficou preocupado se alguns dos espectadores hipócritas ficassem ofendidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12 que ele curou aquele homem, e nos versículos 15 e 16 diz que ele se afastou daquele lugar e uma multidão o seguiu, e ele curou a todos. E ele os advertiu para que não falassem nada para ninguém. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar, uma multidão o seguiu, e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. E o versículo 17 do capítulo 12 de Mateus diz que, ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele descreve a seguir os 4 versículos que nós lemos no capítulo 42 do profeta Isaías. Jesus estava ensinando para eles e para nós que a ética é mais importante do que o ritual. Que o espírito da lei é maior do que as suas letras. Porque, meus amados irmãos, a religião litúrgica e organizada é capaz de deixar alguém sofrendo em nome de Deus. Como nós conhecemos a história das inquisições do cristianismo, agora Jesus não. Os regulamentos de uma religião e os estatutos e regimentos de uma igreja podem esmagar a cana trilhada, porque a condenam, por ela não ser saudável, por ela não ser prestável. Os estatutos e regulamentos de uma igreja podem apagar o pavio que fumega. Porém, o Senhor Jesus é diferente. Ele cura as canas trilhadas. Ele restaura os pavios fumegantes. Ele os coloca novamente em atividade. Ele pega o pavio que está quase se apagando, derrama novamente no recipiente deste pavio o óleo da alegria. E esse pavio imprestável, ele agora vai brilhar. Eu fiquei pensando, irmãos, quando preparava esta mensagem, que isso nos autoriza a fazer uma comparação entre o ministério de Jesus e o ministério do diabo, para discernir se alguém está agindo no ministério de Jesus ou no ministério do diabo. O Senhor Jesus, Ele está ao lado das pessoas que sofrem. Ele não esmaga aqueles que estão machucados. Ele não quebra aqueles que estão trilhados. Ele não os evita. Ele não os põe de lado. Ele não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, ele pega a cana trilhada, o pavio fumegante, e faz algo maravilhoso através do seu poder, através da sua graça e através da sua misericórdia. De maneira tal, irmãos, que aqueles que estão no ministério de Jesus estão consolando os aflitos, estão encorajando os fracos e oprimidos. Quem está no ministério de Jesus tem a palavra da reconciliação, está aplicando perdão, está reconciliando as pessoas com Deus. Paulo estava no ministério de Jesus, e ele, ao escrever aos Gálatas capítulo 6, versículo 1, disse o seguinte: irmãos, se alguém no vosso meio, está implícito, for surpreendido em algum pecado,
Vós que sois espirituais, deveis restaurar esta pessoa com espírito de humildade. Aqui não se trata de uma sugestão. Aqui não se trata de algo facultativo. Aqui se trata de um dever. Aqui se trata de uma obrigação. Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida-te de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Eu já ouvi com tristeza, até em reuniões de ministério, reuniões de pastores, que a igreja, não a igreja de Jesus, mas a igreja organizada, é o único exército que deixa os seus feridos, aqueles que foram feridos no campo da batalha da vida, é que não podem mais andar com as suas próprias pernas, com a sua própria mente, com seus próprios olhos. Precisam das minhas mãos, precisam das suas mãos, precisam dos seus olhos, precisam dos seus pés, para que eles se levantem. A mão que Deus vai estender para levantá-los é a sua mão. É a minha mão. Nós somos a outra mão de Deus. Não abandone os pecadores que estão no meio da igreja. Agora, o ministério de Satanás é o de ser o acusador das pessoas. Lamentavelmente, muitas das suas acusações são verdadeiras, porque ele apresenta todos os nossos problemas de forma acusatória. Ele procura as nossas rachaduras, os nossos pontos fracos e outras falhas. Agora, a resposta de Deus não é a negação das nossas falhas, mas é a aplicação da sua misericórdia. E a sua misericórdia é baseada na realidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si todos os nossos pecados. É por isso, irmãos, que as nossas vidas não são definidas diante de Deus em quão bom e santo ou santos nós temos sido durante toda a nossa vida, mas no quanto nós confiamos na sua misericórdia e no poder do sangue de Jesus. No quanto nós estendemos a misericórdia de Deus. Misericórdias que não têm fim. Misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdias que se renovam a cada manhã. Aleluia. E quando nós somos acusados, quem se levanta em nossa defesa é o Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso remidor. Ele nos comprou, Ele pagou um preço, inclusive pelos pecados dos quais Satanás ainda nos acusa. Porque, irmãos, uma das táticas de Satanás para nos atingir, para nos entristecer, para nos desencorajar, uma das táticas de Satanás é nos acusar de pecados dos quais nós já nos arrependemos, de pecados que já foram perdoados pelo Senhor Jesus, de pecados que já foram lançados no mar do esquecimento. Mas Satanás vai lá no mar do esquecimento, entra lá na podridão e traz aquele pecado e apresenta aquele pecado como se ele tivesse acabado de acontecer. Isso tudo para que nós fiquemos magoados e entristecidos, porque uma das atividades de Satanás é magoar os santos e santas de Cristo. Mas Deus diz em sua palavra, e você deve decorar esse texto,
para utilizar a palavra de Deus para resistir à acusação de Satanás. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades, é Deus que está dizendo, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus falou isso no Antigo Testamento, mas Deus trouxe isso também no Novo Testamento, letra por letra e palavra por palavra, porque os crentes do Antigo Testamento sabiam disso, mas agora nós, os crentes do Novo Testamento, também podemos saber que o Senhor usa de misericórdia e que dos nossos pecados Ele diz, jamais me lembrarei. E isso tudo por causa das misericórdias do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas são baseadas no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu quero lhe dizer, Ele está pronto para fazer algo em sua vida. Pode ser que muitos vejam você como um fracassado, como uma cana trilhada, como um pavio que fumega. Mas eu venho nesta noite trazer o Evangelho. E Evangelho é boa nova. Evangelho é boa notícia. A notícia que vem do céu é que Jesus vê você como uma pessoa de grande valor. Jesus Cristo conhece o potencial que Ele colocou dentro de você. Esse potencial pode nunca ter vindo à luz, mas Ele conhece, Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você, e Ele quer fazer um trabalho maravilhoso desde o seu interior. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nos diz assim, então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E daí Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Aquele que está olhando para Jesus como autor e consumador da fé, pode dizer como Paulo, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. A Bíblia também nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu os fracos no mundo em vez dos fortes, que Deus escolheu as coisas humildes e as desprezíveis ou desprezadas e não aquelas que são, e que Deus escolheu, irmãos, não porque nós temos muito a oferecer, mas Ele escolheu para que o seu poder, a sua glória se manifeste e seja evidente em nossas vidas, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Nós precisamos entender isso em meio aos nossos sentimentos de fraqueza, aos nossos sentimentos de inutilidade. Quando nós nos sentimos um nada, quando nós nos sentimos um zero à esquerda, porque Jesus, além de estar conosco, Ele não se envergonha do nosso passado e nem do nosso presente. Cada vez que eu prego, irmãos,
eu estou ciente de que existem pessoas, ou agora, ou depois, que são pessoas do tipo canas trilhadas, que são pessoas do tipo pavios fumegantes. Mesmo quando elas não estão dispostas a admitir essa realidade em suas vidas. A essa altura que nós já estamos encerrando, eu gostaria de fazer uma pergunta de diagnóstico. Existem coisas em sua vida do tipo erros e falhas que fazem você se perguntar: o que há de bom na minha vida? Como Deus pode me amar? E conclui: eu tenho defeitos, eu tenho vícios que não consigo abandonar, eu não sou capaz de seguir a Cristo. Eu não sou capaz de seguir a Cristo. Há muitos anos um irmão veio falar comigo isso. Irmão, minha família vai ficar aqui, mas eu não sou capaz de seguir a Cristo, porque eu não consigo parar de fumar, e eu não consigo parar de beber. Faz muitos anos, acho que mais de 20 anos. E eu falei para esse irmão: venha do jeito que você estiver. Venha do jeito que você estiver. Hoje ele está aqui. Mas ele não está embriagado. Eu até ouvi ele cantando, vi ele cantando. E levantando as suas mãos. E abrindo uma boca muito grande para cantar nesta noite. Porque o Senhor, Ele não esmaga a cana trilhada, Ele não apaga o pavio que fumega, Ele conserta a cana trilhada. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do irmão Correia, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. De internação em internação, de licença em licença, mas Jesus libertou, e Ele está aqui para a glória de Deus. Deus abençoe, irmão Correia. Deus abençoe, irmã Sueli. Deus abençoe a vossa família. Continua firme, porque o seu filho estará aqui também, louvando e glorificando o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele não cansa. Pode ser uma vez, 2 vezes, 10 vezes, Ele vai reparar a cana trilhada e vai restaurar o pavio que fumega. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos pessoas que sorriem por fora, porém choram por dentro. E também no dia a dia nós encontramos pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas que estão vivas, mas se sentem mortas, porque para elas a vida perdeu sentido, e nós precisamos entender essas pessoas, e nós precisamos ajudar essas pessoas, e nós precisamos restaurar essas pessoas. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, já de concluir esta mensagem dizendo que quando nós nos sentirmos como aquelas canas de bambu trilhadas, ou como um pavio que apenas fumega, nós precisamos nos lembrar que há um Deus e que Ele não desistiu de nós. Ele é o reparador das canas trilhadas. Ele é o restaurador dos pavios fumegantes. Ele é o único que pode pegar uma palheta machucada e mexer nela e ir trabalhando com ela até que essa palheta esteja preparada para tocar uma bela música.
Ele pode pegar o pavio fumegante, carbonizado, fedorento, porque essa fumaça que está vindo aqui, ela é uma fumaça um tanto tóxica. Ele pode pegar o pavio que está incomodando os outros, com a sua fumaça, limpar as cinzas desse pavio, alimentar esse pavio com óleo e dar para esse pavio uma nova luz brilhante. É por isso que o Senhor Jesus pode resgatar qualquer pessoa do seu pior momento. Ele estende a sua mão, ergue novamente, renova a vida, recoloca a pessoa no centro da sua vontade. E Deus quer, irmãos, que nós também tenhamos a mesma sensibilidade do seu coração em relação àqueles que estão esmagados pelos problemas e pelas circunstâncias da vida. E da mesma forma que Jesus o é, que nós sejamos misericordiosos, compreensivos, compassivos para com todos os que sofrem. E, meus amados irmãos, se nós entendermos que as misericórdias de Deus têm sido abundantes para conosco, se nós entendermos que em momentos críticos de necessidades, o Senhor Jesus estendeu a sua mão, e que Ele nos levantou, e que Ele nos colocou sobre a rocha, e que Ele nos deu um cântico novo, nós vamos crer que Ele pode fazer o mesmo com os outros, essas canas trilhadas e pavios fumegantes que nós encontramos na estrada da vida. E saber isso, irmãos, tem que abrandar os nossos corações, tem que mudar a nossa forma de ver as outras pessoas. Nós temos que aprender a sermos menos críticos em relação aos que pecam. O nosso dever, a nossa parte, é estender as nossas mãos, é dobrar os nossos joelhos para restaurá-los e para recolocá-los nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus não quer apontar as ranhuras ou as rupturas das pessoas. Ele procura a pessoa não para acusá-la, mas para curá-la, para restaurá-la, para ministrar a ela a sua misericórdia e transformar aquela cana trilhada em um lindo instrumento, em uma linda flauta, em uma palheta perfeita, algo que vai louvar o seu nome. E ele pega aquele pavio fumegante e torna algo que brilha e ilumina tudo o que está à sua volta. O apóstolo Pedro é um exemplo de cana trilhada. Ele era impulsivo, ele falava quando não devia, ele falhou no momento em que Jesus mais precisou de um amigo, mas Jesus o havia escolhido. Assim como Jesus escolheu a você e escolheu aos outros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, de uma maneira expressa, ele restaurou a Pedro e deu a ele uma missão e um propósito: apacenta as minhas ovelhas. E o mesmo Pedro, 40 dias depois de não conseguir dizer a uma funcionária que ele era um discípulo de Jesus, esse mesmo Pedro
agora restaurado, se levanta diante de uma grande multidão e prega uma grande mensagem, e quase 3.000 pessoas se convertem. Um outro exemplo, irmãos, é João Marcos. Ele também era uma cana trilhada. Ele viajou com o apóstolo Paulo. E obviamente pensando, é uma grande experiência, é um grande privilégio viajar com este grande homem de Deus. Porém, a viagem não foi bem o que ele esperava. E ele então descobriu que aquele trabalho era muito difícil. E ele desistiu. E como nós sabemos, o apóstolo Paulo foi bastante duro com ele. Porém, finalmente ele viajou com o apóstolo Pedro. E o tempo passou. E pelas experiências que o apóstolo Pedro contou para ele, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Você lê o Evangelho de Mateus, lê o Evangelho de Lucas, lê o Evangelho de João, mas não lê o Evangelho de Pedro. Porém, o investimento que Pedro fez na vida de João Marcos fez com que nós possamos abrir a nossa Bíblia e ler o Santo Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo que a especialidade de Deus é pegar canas trilhadas e pavios que fumegam, que são pessoas desiludidas da vida, pessoas destruídas, e transformar essas pessoas em pessoas maravilhosas, pessoas que demonstrem a sua glória. João capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jó capítulo 14, versículos 7 e 9 diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus. Tudo já foi realizado. O Senhor Jesus permitiu que o seu corpo fosse quebrado e que o seu sangue fosse derramado até a última gota. Quebrado, moído, para que nós sejamos curados. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados lá no Calvário. Espancado, esmagado, para que todas as outras canas trilhadas possam ser restauradas. Nesta noite o Senhor está dizendo, caso a sua situação seja a de um pavio que está se queimando lentamente, eu não vou apagá-lo. A chama pode estar ausente, pode haver apenas aparência de fogo, mas quem olha só vê cinzas, borrões e fumaça. Quem sabe você é esse pavio. Nesta noite o Espírito de Deus trouxe esta palavra para que você saiba que há esperança para você. O texto do livro de Jó diz que se envelhecer na terra a raiz da árvore e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ao cheiro da pregação da palavra de Deus, essa raiz morta reviverá e dará ramos e brotará como uma planta.
enquanto o Senhor Jesus ouvir de alguma parte o mais fraco clamor, apenas uma fumaça de um servo fraco, não há problema que tenha pouca força. Para aqueles que têm pouca força, o Senhor Jesus se levanta de seu trono e Ele interfere para que aquela cana trilhada não seja esmagada, ou para que aquele pavio que fumega não seja apagado. O Senhor Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu das pessoas pelas quais você ora pela sua salvação. Salmo 108, versículo 3, versículos 8 e 13 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu quero dizer a você que hoje é o dia de virar essa página. Você tem que deixar de acreditar na mentira de Satanás, que diz que você é um derrotado, que você é um perdedor, que tudo está acabado, que você está destruído e que é o fim. O diabo não tem a palavra final na sua vida. A palavra final na sua vida pertence a Deus e a ninguém mais. Não importa quão quebrado você se sinta, Deus não vai permitir que você seja esmagado. A luz de Deus haverá de brilhar na sua vida. E a palavra que ele disse: vós sois a luz do mundo, é para que você reflita, é para que você brilhe, essa luz que vem dele. Porque o pavio que fumega não será apagado, e o Senhor Jesus vai lhe dar a força necessária para vencer. Agora você tem que virar essa página. Você tem que deixar de acreditar na mentira do diabo e acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero orar com os irmãos. Ó Senhor, segundo a revelação do Teu Espírito Santo, eu procurei trazer esta palavra com o máximo de fidelidade. Eu sei que há detalhes que eu não consegui transmitir, mas creio firmemente que o Espírito de Deus complementou e há de complementar esses detalhes em cada coração, de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, de uma maneira com completo conhecimento. Porque o Senhor nos conhece desde antes que nós viéssemos à luz. E o Senhor conhece quais foram os traumas da gravidez, traumas embrionários, traumas de nascimento, traumas de infância, de adolescência, sonhos que não puderam ser realizados. O Senhor sabe quais são as coisas que magoam e que dói cada vez que a nossa lembrança toca nelas. Mas nós recebemos a Tua palavra. Recebemos a Tua palavra como água pura, a água que santifica, a água que purifica, a água que dá vida, a água que rejuvenesce.
Ó Senhor, eu oro por mim e oro também pelos meus irmãos aqui nesta congregação e pelos meus irmãos espalhados pela face da terra, que serão encaminhados pelo Espírito Santo para ouvirem esta mensagem pela internet. Eu rogo pelos daqui e rogo pelos de lá, rogo pelos de perto e rogo pelos de longe, para que, pelo poder do Espírito de Deus, essas pessoas sejam levantadas e sejam colocadas de pé e entrem em plena atividade e caminhem no caminho do Senhor, até chegar, Senhor, ao ponto ou ao porto desejado, até chegar, Senhor, ao ponto que o Senhor estabeleceu no teu plano maravilhoso, elaborado para essa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós pronunciamos esta palavra de bênção, de poder, de libertação, de vitória, de vida. Repreendemos a morte. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos a morte e ministramos a vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, seja por questões de ordem psíquica, seja por tentações do maligno, repreendemos todo espírito de morte, todo desejo de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, e proclamamos a vitória do povo de Deus, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que confiam no seu nome. Oh, aleluia! Mesmo tendo pouca força, não negaram o nome de Jesus. Oh, aleluia! Abre os olhos para que vejam, Senhor, esta grande porta aberta que o Senhor já tem colocado diante deles, para um novo momento em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afirmamos esta glória realizada, materializada na vida de todo aquele que crê, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor.